Olha, eu não estive 20 anos afastado da política, digamos que estive 20 anos afastado da visibilidade política. Eu tenho vindo nestes anos todos a acompanhar tudo o que tem sido, sobretudo o Conselho de Alface. E tenho acompanhado de uma maneira muito ativa, embora não visível. E isto tem permitido o quê? Tem permitido ter uma noção clara do que é que tem sido a política dentro do município. Porquê agora? Agora porque acho que são criadas as condições, como dizia, passado 20 anos, de voltarmos a ter um PS muito forte, a ter um partido unido, um partido coeso, que possa agora dar o mote para uma viragem no ciclo dos 24 anos do PSD de Alface. E foi por acreditar, primeiro, no projeto que abracei juntamente com a minha equipa. Segundo, por acreditar também naquilo que são as capacidades das pessoas empreendedoras do Conselho. E, em último lugar, acreditar sobretudo numa coisa que para mim é fundamental, é acreditar nas pessoas. E acreditando nas pessoas nós conseguimos. E, portanto, voltar à política agora é um desejo há muitos anos, do meu tio, do tempo do meu tio Miguel Guerra, mas é sobretudo uma vontade agora de fazer por o Alcobaça o que não se fez nos últimos 24 anos. Não seria correto se dissesse que essa divisão interna provocada por uma posição antidemocrática do Sr. Rui Alexandre não teria deixado algumas divisões internas do partido, que deixou. Portanto, houve ali um trabalho necessário e urgente naquela data de unificar o partido, de perceber todos qual era o nosso rumo. Houve divisões internas, houve pessoas que saíram. É normal. Nestas fraturas acontecem sempre essas coisas. Mas, por outro lado, também é nestas ocasiões que o partido se une. E a unidade que sentimos hoje no partido é muito superior àquela que sentíamos antes das eleições na Comissão Política. Isto porquê? Porque o PS percebeu, e os militantes do PS, aqueles que estão dentro do partido, perceberam que esta é a oportunidade. É a oportunidade de unir o partido, de tornarmos o partido forte, de voltarmos ao que o partido era há muitos anos atrás e, sobretudo, ter um mote, ter um desejo, ter um objetivo. E o objetivo é claro. Não que isto seja uma eleição partidária, que não é. É uma eleição autárquica de pessoas, sobretudo de pessoas, quer nas câmaras, quer nas assembleias de freguesia, quer na Assembleia Municipal. É sobretudo as pessoas votam nas pessoas. E, portanto, o partido uniu-se em torno dessas pessoas. E essa união está garantida. O Rui Alexandre nunca aceitou democraticamente o que foi a eleição dentro do partido. Eu, no próprio dia das eleições, tentei trazer o Rui Alexandre para esta luta, que era uma luta nossa. O Rui Alexandre não quis perceber, não entendeu, por uma obsessão que tinha de ser candidato à Câmara. E isso criou nele um desejo de que, de qualquer forma, fosse ela qual fosse, havia de ser candidato à Câmara. E hoje posso dizer que a candidatura de Rui Alexandre é uma candidatura do empregado perante o patrão. Ou seja, o Rui Alexandre está neste momento a fazer um grande favor ao PSD. E foi só por isso que ele aparece nas eleições. Aliás, nós temos informações muito concretas e reais, contadas na primeira pessoa, de que houve ingerências claras do PSD no sentido de constituir listas do próprio Rui Alexandre. Portanto, isto denota realmente a que é que o Sr. Rui Alexandre vem. Portanto, eu não acredito que esta vontade do Rui Alexandre ser candidato pelo PS fosse uma candidatura pelo PS, mas era uma candidatura pessoal, unicamente com uma agenda pessoal. E por isso eu já dei provas em todo o percurso que não alinho nessas agendas pessoais. Agendas pessoais cada um faz a sua e tem que viver com ela. O Rui Alexandre entendeu viver com a dele. E, portanto, se me perguntar se o resultado pode ser mais nas eleições ou na candidatura de Rui Alexandre, eu acho que a candidatura de Rui Alexandre é uma candidatura completamente votada ao fracasso. Aliás, é uma candidatura não do Rui Alexandre, mas do partido Nós Cidadãos. É preciso que se perceba e que se tenha bem claro e desmistificar isto que o Sr. Rui Alexandre está a dizer. Não é uma candidatura independente, não é uma candidatura de um grupo de cidadãos, é uma candidatura de um partido político, Nós Cidadãos. E esperamos que o partido Nós Cidadãos tenha a coragem de o dizer e também publicamente vir dizer o apoio que dá ao candidato Rui Alexandre. E, portanto, nos votos, poderemos estar aqui perante uma divisão de votos, mas que tanto irá buscar votos ao PS, como ao PSD, como à direita, como à esquerda. Portanto, isso é normal em democracia. Há 7 candidatos à Câmara e todos eles irão buscar votos às diversas frentes, até porque, como dizia há pouco, sendo uma eleição muito focalizada nas pessoas, é natural que dentro das próprias famílias mesmo das pessoas haja candidatos que normalmente votam à esquerda e que agora votarão nesse candidato, e candidatos que votaram à direita e que agora votarão nesse candidato. Portanto, há aqui esta heterogeneidade e sobretudo esta flutuação de votos de acordo com o que são a amizade, as políticas das pessoas, aquilo que as pessoas vão mostrar e por outro lado também aquilo que inevitavelmente é o conhecimento que têm da própria realidade e do percurso das pessoas.
Foi uma surpresa nos primeiros dias. Eu sempre pensei que o Rui Alexandre ia tentar inverter o caminho e tentasse perceber aquilo que dizia. E para mim foi claramente aquilo do Rui Alexandre disse, é muito claramente a diferença entre a teoria e a prática. Ele na teoria diz uma coisa e na prática faz exatamente coisa outra. E portanto, passado alguns dias, e das tentativas todas que fiz durante 8 dias, a seguir à eleição da Comissão Política, trazer o Rui Alexandre para isto, percebi claramente que era perdido. E a partir daí desisti. Portanto, o Rui Alexandre fez o caminho dele e nós fizemos o nosso. Eu tenho a noção clara que o PS, esta clivagem que houve dentro do PS nos últimos anos tem sido um dos fatores principais para que o PS não tivesse conquistado o poder. Eu digo, nos últimos 24 anos o PS nunca teve o mesmo candidato seguido à Câmara Municipal. Isto é mau. É mau porquê? É mau porque o PS decidiu não ter um projeto, não ter uma pessoa, não ter acreditar nas pessoas. O facto de se perder uma eleição não quer dizer que a pessoa não seja menor, não tenha menos competência. Há eleições que se ganham, há eleições que se perdem. Eu recordo o meu tio, a primeira eleição perdeu, a segunda ganhou por maioria absoluta. Portanto, estas são questões normais em política. E nós estamos hoje ainda a viver um pouco, ou seja, o PSD está a gozar um pouco do estado de graça que o próprio PS lhe deu nestes anos. Não tenho dúvidas nenhumas em afirmá-lo, que não tenha sido esta fragmentação e esta divisão interna que ocorreu, não foi só este ano, foi muitos anos para trás. O PS hoje seria poder ocupar-se com muito mais equidade do que foi nos últimos anos. Aliás, se repararmos, não foi por acaso que nos últimos anos o PSD tem mantido a Câmara nos 24 anos sempre, um pouco com a ajuda do CDS, também é verdade que assim tem sido, mas o PS nunca conseguiu ter mais de 2 vereadores, portanto isto é sinónimo da fragilidade interna que o partido mostrou. Neste momento essa fragilidade não acontece. Eu sinto e estou convicto, e porque isso reconheço todos os dias, que podemos e devemos fazer um grande resultado. E esse grande resultado é a vitória. Eu digo que as questões internas não estão totalmente resolvidas, mas são questões internas do partido que vão ser resolvidas internamente dentro do partido. O que está resolvido é a unidade do partido em torno das eleições autárquicas. Isso está resolvido. Isso é um fator. As outras questões internas que existem, clivagens de há muitos anos, de pessoas que têm agendas próprias dentro do partido, isso vai ser resolvido internamente dentro do partido. Eu pessoalmente não contem comigo, nem o partido, nem ninguém, para vir para a praça pública fazer aquilo que tem que ser feito dentro das estruturas do partido. O partido saberá a seu tempo resolver a sua situação. Eu temo que, se assim não for, entremos noutro ciclo muito penoso para o Partido Socialista. Portanto, é minha convicção que as pessoas perceberam que ou se unem definitivamente em torno de um objetivo comum, ou então não vamos ter partido nas próximas eleições, nem nas outras, nem nas outras, nem nas outras. Olha, é sobretudo um caminho alternativo apostando nas pessoas. Eu fiquei de alguma forma chocado quando vi na apresentação do candidato do PSD dizer que o seu caminho, os seus grandes pilares para esta candidatura seriam a economia, depois o território e depois a felicidade. Esqueceu-se das pessoas. Nós temos um objetivo muito comum. Nós não conseguimos ter um conselho saudável, um conselho sustentável, um conselho dinâmico sem ter tudo como objetivo máximo as pessoas. E o nosso objetivo é muito claro. Nós temos 2 grandes linhas de ação, as pessoas e o desenvolvimento. Uma coisa também está diretamente relacionada com a outra. O outro caminho é exatamente o caminho de acabar com as clientelas, sejam elas políticas partidárias, sejam elas de outros interesses que as há. E não tenhamos medo das palavras. Não tenhamos medo das palavras. Terminar com essas clientelas que têm feito deste território, nos últimos anos, um território dividido por interesses particulares. Nós não faremos isso. Não iremos por aí. Outra questão que vos quero dizer é a confiança nos serviços municipais. Nós temos claramente que dizer aos cidadãos do Conselho de Alcobaça que nós temos que ter um serviço municipal e uns serviços municipais que sejam de confiança. Eu tenho uma máxima para mim que é esta. Cada decisão tem que ter um decisor conhecido. Ou seja, eu não posso chegar a um serviço municipal e não saber quem tomou a decisão. Não posso. Naquela velha gíria, a culpa morre solteira. Eu não posso admitir que numa Câmara Municipal, quando existe uma decisão e quando alguém que quer saber dessa decisão, que corra todos os gabinetes da Câmara e, por simplesmente, ninguém dizer quem é que tomou a decisão. Portanto, para mim, isso é fundamental. Isso é um fator de confiança. E esta confiança gera ambição.
Ambição. Ambição. Que tipo de ambição? Um cidadão ambicioso, um cidadão que seja esclarecido, um cidadão que seja completamente, que numa política transparente é um cidadão que pode ambicionar a ter mais e mais. Ambição aqui não é uma ambição desmedida, pelo orgulho, não, é uma ambição de querer fazer mais. E nós temos provas, sobretudo, de industriais, de comerciantes, de outras pessoas no Conselho que têm feito tudo em prol deste Conselho. E o que é que lhes tem acontecido? Têm sido pura e simplesmente desprezados. Portanto, nós temos que dar essa ambição dessas pessoas. E essa ambição tem que ser vertida em investimento. Tem que ser invertida, sobretudo, na confiança nos serviços municipais que têm que estar ao serviço do cidadão e também nesta ambição dos próprios outros. Outra coisa que temos que ter é a responsabilidade. Eu digo, e na minha vida, nas situações que tenho passado, esta responsabilidade tem uma máxima, que é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Ou seja, eu tenho que dar liberdade aos meus presidentes de junta, eu tenho que dar liberdade aos meus diretores de serviço na Câmara, mas também tenho que os responsabilizar. A questão das juntas, por exemplo, é uma questão fundamental para traçar outro caminho. E digo muito claramente, mas digo com a frontalidade que as palavras têm. Ou temos a coragem de valorizar, e valorizar muito os presidentes de junta, ou então tenhamos a coragem para dizer que não contamos com ele. Da minha parte, conto com eles a 100%, porque são o fator de crescimento também deste município. E por último, dizer também que este caminho assenta sobretudo naquilo que é a solidariedade humana. Olha, eu digo, nos últimos anos tem-se falado muito de requalificação urbana assente no norte. Vamos baixar o IMI, vamos baixar o IMI, vamos baixar o IMI. E o que é que resultou? Zero. Zero. Pura e simplesmente resultou em zero. Temos uma política muito clara na requalificação urbana. Nós vamos criar um gabinete de requalificação urbana. Nós vamos trazer para dentro das cidades, da Alcobaça e das vilas que estão a ficar despovoadas, e isto não são dados meus, são dados da Pordata, que dizem que nós perdemos mais de 3 mil, nos últimos 10 anos perdemos mais de 3 mil eleitores, mais de 3 mil habitantes. Mais grave do que isso, muito mais grave do que ter perdido, é que perdemos claramente na franja mais nova. Se há 10 anos nós tínhamos 120 idosos por cada 100 jovens, hoje temos 200 idosos por cada 100 jovens. Isto é dramático. E o pior que pode acontecer é não querer ver que temos uma crise demográfica. Como é que vamos combater isto? Com a requalificação urbana, trazendo os jovens para o centro das cidades, fazendo viver as cidades, criando esse gabinete dentro da cidade. Não é no gabinete da Câmara. Será sustentado pela Câmara, mas há de ser junto das pessoas que querem requalificar a sua casa. Ir com as pessoas. Fazer o projeto dessas pessoas. E depois dar incentivos, quer a quem recuperou a casa para meter no mercado de arrendamento, quer aos jovens que queiram arrendar essa casa e dando-lhes subsídios claros, palpáveis, que sejam aliciantes para os fazer viver nesses centros históricos. Há dias, numa visita que fazíamos aos Barrota, dizia-me o padre de Los Barrota, que posso dizer assim, é triste passear aos Barrota à noite. A única coisa que ouço é os meus sapatos e o cão. Isto é dramático. Nós temos que inverter isto. Alcobaça caminha nesse sentido. A cidade de Alcobaça caminha numa certificação que as pessoas não querem ver. O problema disto não é não ver, é não querer ver. E nós teremos essa requalificação urbana. O outro dos modos onde vamos investir, e vamos investir muito, é no turismo. Alcobaça está refém do mosteiro por seu turismo. Refém. Alcobaça pensa que, e tem pensado nos últimos anos, que o turismo é vir um quarto de hora ao mosteiro, entrar, sair, e então a minha rota turística está feita. Não. Eu digo que nós temos que fazer um turismo da serra ao mar. Nós temos que mostrar o que temos de melhor. Nós temos coisas boas para mostrar. Nós temos que trazer os turistas ao Alcobaça. Isto, o que é que nós temos que fazer aqui? Trabalhar. Coisa que não tem sido feita. Trabalho. E trabalhar neste sentido. Trabalhar com as agências de viagens, trabalhar com os operadores, todos os operadores turísticos, todos os operadores que estão nisto, o comércio, toda a gente, e dizer, um turista que vem ao Alcobaça tem que passar o dia em Alcobaça. E como? Eu posso lhe dar um exemplo meramente ilustrativo do que é que serão estas rotas dos monumentos, estas rotas dos trilhos, as rotas da serra até ao mar, como eu dizia. Quem vier ao Alcobaça depois tem que ir a outro ponto de Alcobaça, ver um dos nossos pomares. Por que não? Nós temos pomares lindos hoje em dia para as pessoas verem. Há pessoas que comem fruta que certamente nunca viram como é que se faz um pomar. Como é que se faz uma cutelaria na Betita? Como é que se faz uma peça de cristal em Alcobaça? Como é que se faz uma peça de louça? Este turismo industrial nós temos que mostrar. Portanto, criar estas rotas. Depois levar a pessoa a almoçar daquilo que temos da nossa gastronomia. E temos muita e boa.
Depois levá-lo a outra situação, visitar o Mosteiro de Cós, uma qualquer das nossas ermidas, e fazer caminhos terrestres e mostrar as nossas quintas que ainda temos, luxuosas que temos no concelho, mostrá-las e dizer aqui foi terra de Inês e de Pedro, aqui viveram, aqui passaram, mostrar isto tudo. E depois até à noite trazê-los com um jantar temático, os nossos reis folclóricos, que temos muitos. O que é que eu fiz? Sem grande trabalho, sem necessidade de comprar fora para investir no meu turismo, eu utilizei as minhas coisas para as vender a um turista. E eu vou conseguir, claramente, ter um turismo mais sustentável e ter mais turismo em Alcobaça. Eu há dias, na visita que fazia a Cós, ao Mosteiro de Cós, perguntava exatamente, naquela lojinha de cestos que ali está, e perguntava quantas excursões vêm a Cós por semana? 1, 2 por mês. 1, 2 por mês. Eu dizia assim, se a Cós viesse visitar um mosteiro 1 ou 2 excursões por semana, vocês não tinham capacidade de produção de cestos para esta gente toda. Uma coisa tão simples quanto isto, é pegar nas pessoas que vêm ao mosteiro e levá-las a Cós. Levá-las à serra, levá-las lá a ver a serra, a nossa serra que é tão linda, levá-las a ver as praias, também tem que ser mostrado, os nossos pomares, as nossas estufas, o que temos para viver, as nossas fábricas, a nossa indústria. Nós temos que mostrar isso que temos. E temos que ficar de reféns do mosteiro, temos de se libertar desse estigma que criamos em nós próprios, que tudo em Alcobaça tem que voltar tem que ser à sombra do mosteiro. Não tem. O mosteiro é a charneira, é a marca de Cista que temos e temos que vender bem. Agora, não pode ser só turismo, não pode ser só praias de verão e mosteiro. Temos tanta coisa, turismo nas praias, nós temos que fazer turismo todo o ano na Baía de São Martinho do Porto, como desportos náuticos na Baía de São Martinho do Porto, todo o ano. Por que não? Porquê é que não se fez? Dá trabalho, é preciso trabalhar, tem que sair do gabinete, tem, como eu digo na minha gíria, sujar as botas, ir ao terreno, falar com as pessoas, preparar as coisas. Ser vereador e estar sentado numa cadeira à espera que as coisas apareçam e vir, estar 3 anos e meio hibernado dentro do gabinete e vir agora, nos últimos 6 meses, pintar as estradas de Preto e de Alcatrão, isto não é política. Isto é esbanjar dinheiros públicos em detrimento daquilo que as pessoas precisam. Por uma razão que eu posso fazer uma análise, e temos feito essa análise muito no nosso grupo. O que é que se passou em Alcobaça nos últimos anos? Alcobaça estigmatizou entre 2 polos, Benedito e Patais. E é. Eu sou frontalmente contra isso, frontalmente contra esta estimação de Patais e Alcobaça. Não há uma luta entre 2 povos. Os políticos quiseram fazer uma luta entre duas freguesias. E, portanto, para mim, isso é claramente contra, sou claramente essa estigmatização. E o que é que aconteceu? Ao fazer-se esta divisão, ao estigmatizar-se esta, parece que entre 2 povos, que eram 2 povos diferentes, o que é que aconteceu? A Benedita descentralizou para Caldas, para Rio Maior, para Santarém, Pataias, Maria Grande, Leiria, Maceira, etc. Quem é que perdeu? O centro, Alcobaça. E Alcobaça hoje está refém também um pouco daquilo que não conseguiu fazer nos últimos anos, foi requalificar os caminhos e as estradas para dentro da cidade. E então o que nós assistimos foi, quando devíamos ter uma política convergente para o município, fizemos uma política divergente. Ou seja, afastámos as nossas aldeias, vilas neste caso, para fora do nosso território. E despovoámos Alcobaça. Alcobaça hoje, como se diz na gíria, é uma cidade quase fantasma à noite, não tem ninguém. Porquê? Mas se formos à Benedita tem gente, Pataias tem gente. Porquê é que não vem Alcobaça? Más acessos, sem dúvida. Não é atraente, porque Alcobaça foi perdendo qualidade ano após ano, porque não tinha pessoas, e São Martinho vai no mesmo caminho. São Martinho começa a fazer os seus percursos para a zona de Caldas da Rainha. Portanto, urgentemente, como é que isto se resolve? Primeiro, requalificando as estradas que dão para o interior do concelho. Criando condições no interior da cidade de Alcobaça para que as pessoas gostem de vir a Alcobaça. E não venham só, como se diz hoje, só vou a Alcobaça porque tenho que ir às finanças pagar. Não é assim. As pessoas têm que sentir vontade de vir ao Alcobaça. Têm que sentir vontade de vir ao comércio de Alcobaça. As pessoas têm que sentir vontade de ver espetáculos em Alcobaça. As pessoas têm que vir à Feira de São Bernardo de Alcobaça. As pessoas vão mais hoje em dia a feiras fora do município que às feiras dentro do município. Isto é horrível. Mas é horrível dizer-se e sobretudo ver-se. É muito difícil compreender isso. Portanto, esta política, este marketing do território que hoje em dia tanto se estuda, tem que ser focalizado na união das freguesias, as freguesias terem as suas próprias macrocefalias, elas próprias começarem-se a unir, e isso tem que convergir para o centro. O concelho tem que ser convergente e não divergente. Sabe, o António José Henriques foi meu parceiro de Câmara há 21 anos quando concorremos.
Sabe que há muitos anos, e desde esse período, quando nos encontrávamos, íamos dizendo muitas das vezes, quando encontrávamos a jantar, ou a beber um copo, se fosse o que fosse, e dizíamos os dois, na brincadeira, dizíamos, ainda lá vamos outra vez. E quando lá formos, agora vais tu em primeiro, não, agora vais tu em primeiro, não, agora vais tu é que já lá foste, vais para outra vez, e andávamos sempre nesta brincadeira. Há cerca de 2 anos para cá, 2 anos, 3 anos, casualmente encontramos e dissemos que havíamos de pensar nisso, até com alguns amigos, vocês têm que pensar nisso. E houve mais tarde alguém que chegou ao pé de nós e disse assim, olha, vocês estavam a brincar há dias, mas agora é mesmo a sério, vocês têm que lá ir. E eu, muito sinceramente, não estava naquela altura ainda, há 2, 3 anos, não digo que não fosse um objetivo, não era um objetivo muito claro, não estaria para aí tão ainda vocacionado. Mas depois de umas conversas que tivemos dentro do grupo de amigos e de pessoas que conhecemos, onde o Tosé estava necessariamente, houve aqui uma decisão, basicamente quase nossa, entre nós os dois, se houver esta oportunidade, vamos lá os dois, e depois devemos decidir quem é que vai em primeiro. E como sabe, começou a aparecer, depois da eleição, isto não é novidade para ninguém, que houve uma disputa eleitoral dentro da Comissão Política do PS, entre o Rui Alexandre e a Isabel Fonseca. E esse grupo, que na altura não ganhou as eleições, liderado por Isabel Fonseca, começou a trabalhar no sentido de ter aqui alguma alternativa à política que o Rui Alexandre vinha fazer. E esta política torna-se muito mais forte, quando o Rui Alexandre, unilateralmente, em setembro do ano passado, diz: eu vou ser candidato à Câmara. E diz isto levianamente, aliás, foi assim que foi considerado. Mas isto fez abanar as hostes. E pensou-se: bem, temos aqui um problema, como é que a gente vai resolver isto? E então esse grupo, de qual eu inicialmente não fazia parte muito ativa, esse grupo começou necessariamente a ter aqui uma necessidade de, portanto, traçar aqui um caminho à Câmara. E quando foram falar comigo, neste sentido, quando começámos a trabalhar na Câmara, eu sempre disse, e foi claramente para todos, que se eu fosse candidato, o Tosé seria segundo da minha lista, e se ele fosse candidato, eu seria segundo da lista. E aparece exatamente por isto, é um compromisso entre dois. E se há coisas que eu guardo, muito mais que os papéis, muito mais que os vídeos, muito mais que isso tudo, é a palavra. E este compromisso eu não o ia inabalar, a não ser que, e só o faria, se o Tosé dissesse que não. A partir do momento em que eu convidei que ele disse que sim, a questão ficou por aí garantida. É uma peça fundamental na geografia política e no marketing político de Alcobaça. O Tosé tem provas dadas durante estes percursos todos, não só na sua vida pessoal, e não vou aqui falar nem da profissional, não vou falar nisso, mas foi um homem que sempre esteve dentro do partido e que sempre, desde os tempos do Moutinho Miguel Guerra, com todos os defeitos que possa ter, com todas as coisas que fez mal feito, assim como o fiz e como os senhores vão fazer, e como todos nós fazemos, mas tem sido um esteio neste sentido. O Tosé nunca virou a cara à luta partidária do PS em Alcobaça. E por isso cá está, mais uma vez. É compatível, é claramente compatível em termos legais e é claramente compatível em termos do que são, portanto, as minhas funções. Eu, antes de entrar neste projeto, falei com quem tinha que falar, claramente com a minha tutela, da qual dependo, e pus-lhe a questão e, portanto, sou completamente, neste sentido, completamente transparente no que foi aquilo. E o que senti da parte da tutela foi até apoio e não qualquer coisa. Sei, não sou ingênuo para o dizer, que isto exige de mim um trabalho redobrado, sei. Mas penso que também, olhando para o meu passado, isto me dá capacidade e as pessoas já viram que sou capaz. Quem levantou essa questão foi o PSD, e muito claramente o meu amigo Rui Rocha, o presidente distrital do PSD. A mulher de César não basta ser séria, também tem que parecer, sabe? E quando se diz uma coisa, não se pode fazer coisa outra. E quando o Sr. Rui Rocha vem com essa política, com essa coisa, fez exatamente o mesmo em Ancião, onde ele atuou, juntamente com o comandante dos bombeiros, que foi vereador da política dele. Portanto, isto, a tirar pedras quando se tem telhados de vidro, não é muito bom. Mas, da minha parte, digo o que sempre disse. Deixarei o que nós leiria nas minhas funções, quanto mal posso como Presidente da Câmara de Alcobaça. Nesse dia deixo as funções, porque aí sim são incompatíveis. Até lá vou fazer as duas com muito gosto. E digo com aquilo que foi o meu trabalho toda a vida. As pessoas pensam, ou têm talvez um pouco o engenho e a arte de pensar que as pessoas são omnipresentes, ou seja, se eu não tiver o líder, a organização para. Uma organização é tão boa ou melhor quanto funcionar sem a presença do líder. E eu hoje posso dizer que a minha organização, aquela comando, o Comando Distrital de Leiria, estando eu ou estando o segundo comandante, funciona exatamente da mesma maneira. Porquê? Porque há um trabalho de equipa.
E é exatamente isso que está a acontecer nesta campanha. Se por alguma razão, eu já disse isto à minha equipa, se por alguma razão, numa ação de campanha, eu não puder estar porque tenho um problema relacionado com a proteção civil nesse dia, porque vou continuar a fazer o meu trabalho diariamente no meu horário de trabalho, mas nesse dia, à noite ou qualquer coisa, não posso estar porque tenho um incêndio, seja uma situação que possa haver, há de estar alguém da minha equipe, há de estar o segundo da lista, há de estar o candidato a presidente da Assembleia Municipal, há de estar o candidato a presidente da Junta de Freguesia, há de estar alguém da lista da Câmara, da lista, alguém há de representar a candidatura. A candidatura vê-se muito num rosto, que é o candidato a presidente da Câmara. Sei. Mas também sei que se não eu, hoje, não tiver já a coragem de começar a dizer que esta equipa é mesmo uma equipa e a começar a provar isso já, também não é depois quando for necessário. Portanto, por isso estamos completamente à vontade, quer eu, quer a minha equipa, neste sentido. Estão avisados que isto pode acontecer. Estão avisados. E estão avisados muito claramente que podemos ter uma determinada ação de campanha e digo, olha, eu não vou e agora vão vocês. Portanto, eles sabem que isto pode vir a acontecer. E se acontecer, é bom. É bom porque as pessoas vão ver que afinal não é só o Presidente que sabe tudo. Aliás, eu costumo dizer que o mal dos políticos é pensar que sabem tudo e dá asneira, quando assim pensam, e tem dado asneira e da grossa, como se costuma dizer, e portanto há de haver alguém que faça. Eu acho que é claríssimo a vitória do PS nas próximas eleições. Olha, eu dou-lhe 3 ou 4 indicadores que para nós são fundamentais. Eu pergunto, quem é que pode acreditar num candidato, e refiro-me ao candidato do PSD, que venha agora prometer o que não fez em 24 anos? Nós não nos esqueçamos que o atual candidato do PSD, que teve sempre, todos nestes 24 anos, o pelouro das obras públicas, teve centenas de milhões de euros para gerir este município de obras públicas. E onde é que eles estão? Pergunto. Este mesmo PSD que com políticas que de alguma forma tentaram, eu não digo propositadamente, mas talvez por desconhecimento, outras vezes por desleixo ou até mesmo por incompetência, não permitiram fazer o desenvolvimento. Veja-se a zona industrial da Medina, veja-se a zona industrial de Pateiras, veja-se a requalificação viária do nosso município. O que é que se fez nos últimos anos? Um troço do IC9 para levar as pessoas para Nazaré e uma variante de Alcobaça que não teve o efeito desejado. E, portanto, eu não consigo perceber como é que um candidato do PSD que se apresenta agora às eleições vem prometer aquilo que não conseguiu fazer em 24 anos. Para mim, eu ouvindo o que ouvi no seu discurso de apresentação da candidatura, há uma coisa que me deixa completamente aterrorizado. Foi uma palavra utilizada pelo seu candidato. Quando apresentou o candidato do Vimeiro, disse: esta é a nossa última aquisição. Eu fui ver o dicionário e diz o dicionário: aquisição é comprar. E comprar implica favor, implica outras coisas. E nós sabemos que no caso do Vimeiro é mesmo isso. Foi mesmo isso. E portanto eu pergunto, com que preceito, com que transparência é que hoje se vai fazer isso? E portanto a nossa convicção não é dizer que está mal. Vamos ver o que está mal, vamos sobretudo fazer uma campanha muito positiva para apontar o que tem positivo. Mas também não deixaremos de denunciar situações destas, que são contrárias a tudo que são os deveres democráticos e políticos. Andar a telefonar para as pessoas das listas, das nossas listas, a dizer para desistir, isto é intolerável. Isto não é de quem quer ser o Presidente de Câmara. Dizer, como ele disse nesta entrevista a este jornal, que um vereador é um operacional e que o Presidente de Câmara é um pensante, então eu pergunto, o seu vereador que foi um operacional durante 24 anos, como é que vai agora pensar no município? Não sabe, nunca pensou. Portanto, está no lugar errado. Não quero falar das outras coisas. Não irei falar propositadamente. Aliás, quero dizer que fiz um pacto de regime, eu próprio, no dia em que soube que o vereador Hermínio Rodrigues, pessoa de quem sou amigo, ia ser o candidato do PSD, eu próprio liguei e disse: Hermínio, da minha parte não contes para nada, absolutamente nada, contra aquilo que tu sabes de que é que estamos a falar. E todos sabem de que é que estamos a falar. Não entrarei por aí. Peço-te que digas aos outros candidatos que não entrem por aí. Porque se há coisa neste mundo que eu preservo é a dignidade das pessoas. E eu não os tolerarei, a ele ou a qualquer outro candidato. E sei que há outros candidatos que entrarão por aí, até por outras questões pessoais, de provas, até documentais que temos já neste momento, sobretudo o candidato Rui Alexandre, provas documentais que temos de outros atos que roçam quase palavras que me custa a classificar. E, portanto, sobre isso o que eu quero dizer é que a nossa política será uma política de verdade.
de transparência e, sobretudo, fazer aquilo que temos sempre dito. É, mesmo que nos custe muito perder votos, e isto pode-nos fazer votos, não abdicaremos das nossas convicções. E as nossas convicções são muito claras. Rigor, honra e compromisso. Não sairemos disto. Podemos ter aqui alguns amargos de boca em alguns locais, porque não prometer às pessoas aquilo que querem as pessoas. Não prometer às pessoas, não, eu vou fazer. As promessas que o vereador Hermínio tem dado a fazer hipotecam o orçamento da Câmara nos próximos 20 anos, se calhar. Quer dizer, hoje nós não chegamos a associação nenhuma que a gente não diga que o vereador Hermínio já prometeu isto, já prometeu aquilo, já prometeu aos presidentes de junta que vai fazer. Portanto, isto se calhar, se fosse tudo feito, e acho que as pessoas o devem cobrar, se ele prometeu, devem-no cobrar antes das eleições, porque depois das eleições, no fim do poder, não o vai fazer, portanto, devem-no cobrar já. Não vai ter orçamento para fazer isto, portanto, agora não tem dinheiro para fazer isto, até porque tem outras coisas para pagar, como todos sabemos. Não, não é na questão do candidato do PSD, portanto, nós vamos ao poder pela nossa própria convicção, por aquilo que somos, não por ser contra os outros. A minha candidatura, a nossa candidatura, a candidatura do PS, não é uma candidatura contra ninguém, é uma candidatura por Alcobaça. E nesse sentido, não entraremos em querelas políticas para dizer que o fulano do partido A é melhor que o do partido B. Não nos interessa. Temos adversários políticos, todos. Todos os outros 6 são nossos adversários políticos. Todos eles faremos uma luta leal contra eles, mas também não temeremos, quando formos poder, que vamos ser, a partir de setembro, a partir do final de setembro, quando formos poder, fazer aquilo que consideramos que tem que ser feito com os outros partidos, chamá-los à união. Quando tivermos que falar de alguns assuntos muito claros, falaremos com eles. Por exemplo, quando falarmos do digital, falaremos de um candidato da DCT Moral, que está muito nesse ramo. Temos de trazer essas pessoas. Nós temos que ter a coragem de deixar de ser políticos sabedores de tudo para ser políticos fazedores de pontes para todos saberem de tudo. Este é o grande objetivo. Eu não sei de tudo. Sei de algumas coisas. Tenho lido muito, leio muito, tento estar atualizado. Agora, não me peçam para opinar sobre aquilo que não sei. E hoje o que vemos é as pessoas a exigirem de um Presidente de Câmara ou de um candidato a Presidente de Câmara tem que saber de tudo. Não. Para isso temos os técnicos. Os técnicos é que sabem. Temos que consultar o poder técnico. Decidimos, os políticos irão decidir sobre competências técnicas. E neste aspecto, deixo aqui trazer à equação também outra questão que tem sido fundamental na gestão e que é uma das oportunidades neste momento e que nos dá muita força para fazer isso. E o que nos dá muita força é olhar para trás, ver os erros crassos que se cometeram durante estes últimos anos e dizer assim, nós não faríamos assim, temos alternativa. E isto tem sido o nosso mote. Nós, quando vamos a um lado qualquer, eu digo aos candidatos, aos presidentes de junta e a todos que estão, não prometam nada. Vocês não têm nada para dar. E a política é mesmo mais, não prometam, não temos nada para dar. A única coisa que temos para dar é o nosso trabalho. É a nossa convicção de que sabemos fazer melhor do que tem sido feito. Isso temos. E isso sabemos fazer.